Olá, pessoal! Bem-vindos! Bem-vindos à nossa 10ª aula da disciplina IT 751, Métodos Computacionais Aplicados Teóricos. E aí, muitas vezes, mas em muitas situações, vocês vão perceber que nós temos um problema, nós temos experimentos realizados para esta situação que nós queremos investigar, temos modelos que são bacanas, modelos que já são reconhecidos, mas que não dá para a gente linearizar e fazer como nós fizemos nas aulas anteriores. Resolver pelo método de mínimos quadrados, lá no Excel ou fazendo numa calculadora. Fica muito complicado, fica muito difícil. Existem alguns modelos que não podem ou não são linearizáveis, como nós vimos com aquelas técnicas que foram apresentadas na aula anterior. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar fazer essa regressão não linear, ou como está ali, a estimativa não linear de parâmetros para os nossos modelos. Nós vimos um modelo não linear nos parâmetros, lá que era o modelo de overroots. Vamos tratar um outro aqui que é parente desse, para poder utilizar então as técnicas novas. Esta aula de hoje é uma aula bônus para vocês poderem enriquecer o portfólio de vocês de conhecimentos em torno dessas técnicas de estimativa de parâmetros. Por isso que ela vem muito já para o final do curso. Quando nós tivermos outras aulas, nós vamos acrescentando mais informações. Mas aqui nós temos o seguinte, voltando aqui ao nosso problema daquela cinética de secagem de maçã, que vocês viram nas aulas de ajuste, nas aulas de interpolação, naquela em que nós trouxemos para vocês o método de mínimos quadrados, eu quero saber que modelos eu posso utilizar. E aí vem a colocação que deixa todo mundo triste. A estimativa de parâmetros não lineares, em modelos não lineares, ela tem um grande problema. Eu posso usar o método de mínimos quadrados. Posso. Ele é aplicável. Porque ele não depende se o modelo é linear nos parâmetros ou não é linear nos parâmetros. Ele é aplicável porque você calcula o resíduo, usando a equação do modelo, e depois vai buscar os parâmetros, minimizando a função objetiva. O problema nele é que quando o modelo é não linear nos parâmetros, a aplicação do método de mínimos quadrados não resulta num sistema de equações algébricas lineares. Tudo bem. Na aula passada, no finalzinho da aula passada, vocês viram como nós podemos usar o método de Newton-Raphson multivariáveis para poder resolver sistemas de equações algébricas lineares. Mas, mesmo lá, a gente viu que aquilo vai requerer o uso de aplicativos, vai requerer o uso de recursos computacionais. Então, essa observação aqui chama a nossa atenção. Olha só, o método de mínimos quadrados pode e é aplicável a modelos não lineares, nos parâmetros. Porém, sua aplicação resulta em um sistema de equações algébricas não lineares, que poderá ser resolvido com os recursos apresentados na aula anterior, tá? Como foi apresentado na aula anterior. Por exemplo, se eu tiver um modelo não linear nos parâmetros, só para a gente poder fazer cair aqui a ficha, tomar consciência de que nem sempre dá para linearizar. Esse modelo aqui, que traz aquela atração enorme dos incautos, de que vão botar logaritmo ali e vão resolver, esse modelo não pode ser linearizado usando logaritmo. Eu tenho lá a minha variável calculada, é 1 a 0, exponencial de A1, xi, mais 1 a 2, exponencial de A3, xi. São duas exponenciais diferentes. A1 é um parâmetro, A3 é um parâmetro. Então não adianta, eu não posso juntar as duas exponenciais e aplicar logaritmo ali. Não tenho como linearizar. E é o que está escrito ali. Esse modelo não pode ser linearizado com as técnicas vistas anteriormente. Isso implica que a gente vai ter que usar o método de mínimos quadrados direto ali. Vai ter que calcular o resíduo direto ali. Vai ter que fazer derivada parcial direto ali. E é aí que surge o problema. É aí que as coisas começam a se complicar. Então, olha só, o resíduo calculado para esse modelo vai ser assim, ó. O resíduo ao quadrado vai ser o calculado menos o observado, então é A0, exponencial de A1 xi, mais A2, exponencial de A3 xi, menos o observado ao quadrado. Beleza, até aí a gente já sabe fazer. É método de mínimos quadrados, afinal de contas, né? Para função objetiva, tranquilo também. É só pegar aquele resíduo ali e colocar dentro do somatório. Então nós vamos ter lá somatório de 1 até o número de pontos, de A0 exponencial de A1 xi, mais A2 exponencial de A3 xi, menos o observado elevado ao quadrado. Esse somatório é que eu vou ter que fazer as derivadas parciais. Derivadas parciais em relação a quê mesmo, gente? O que é incógnita ali? São os coeficientes. Então eu vou fazer derivada parcial em relação a 0, vou fazer derivada parcial em relação a 1, vou fazer a derivada parcial em relação a 2, vou fazer derivada parcial em relação a 3.
Começando com A0, que é o mais simples, e que vocês vão ver assim, mas aquilo ali é uma parte linear. É verdade, é fácil derivar em relação a zero. O problema é o seguinte, na hora que eu derivo em relação a zero, já aplicando regra da cadeia, nós vamos ter o seguinte, derivada parcial da função objetiva em relação a zero vai ser 2 vezes somatório de igual a 1 até o número de pontos, o resíduo, né? A0 exponencial de A1xi mais A2 exponencial de A3xi, que multiplica menos, né? O observado que multiplica a derivada daquele conjunto ali do resíduo em relação ao A0, que vai dar exponencial de A1xi. Só aí já ficou não linear. Só aí a gente já passou a ter A0, que multiplica exponencial de 2A1xi, mais A2 exponencial de A3 mais A1xi, já deu uma complicação danada. Né? Então a gente começa a ver que ficou complicado. Se eu levar isso lá para cima e pensar em fazer as outras, por pura analogia, de forma muito parecida, vocês já sabem fazer isso, a gente não precisa ficar repetindo aqui passo a passo, nós vamos ter as outras derivadas parciais. Olha lá, derivada da função objetiva em relação a 1, ela fica mais complicada ainda, porque agora aparece o xi multiplicando a 0 exponencial de A1xi. A mesma coisa com relação à derivada em relação a 2, ela é parecida até com a derivada em relação a 0, e a derivada em relação a 3 também é complicadona. Essas equações aqui jamais vão dar um sistema linear, e é isso que está na observação. A aplicação do método de mínimos quadrados para este modelo resultou em um sistema de equações algébricas não lineares. Tudo bem, vocês viram o método de Newton-Raphson multivariável, mas não usaram ainda. Não usaram de uma forma que exija o aplicativo. Aqui são 4 equações, 4 incógnitas. No exercício que nós fizemos na nossa atividade síncrona sobre aquela parte, nós resolvemos 2 equaçõezinhas simples. Aqui não, aqui é muito mais complicado. E aí o que a gente tem? Tá? As algébricas não lineares de grande complexidade. É complexo, é um sistema complicado. O que inviabiliza a solução do problema sem o uso de aplicativos especiais, sem o uso de métodos certinhos, de programas de computação. E aí que a gente entra na parte aplicada. É métodos computacionais teórico aplicado, mas é aplicado. E aí a gente tem a sugestão para vocês. Existem aplicativos. Existem aplicativos para estimativa de parâmetros não linear. Vou sugerir 2 para vocês aqui, que são os que nós vamos abordar nessa videoaula. E aí, lógico, vocês podem buscar também lá no Octave as informações sobre regressão não linear e vocês vão encontrar. Espero que na prática isso apareça. Mas a gente pode também conhecer, e eu vou sugerir em primeiro lugar, esse simulador ENSO. Primeiro, porque ele é desenvolvido por brasileiros em universidade brasileira. Segundo, porque ele tem aplicação muito mais ampla do que apenas fazer as estimativas de parâmetros. Ele serve para nós como um simulador geral para muitos outros processos. Quem fez a introdução à engenharia comigo até viu a demonstração de ENSO naquele momento em que a gente resolveu aquele sistemão grandão, que tinha 9 correntes, 3 componentes, e ele rapidinho achou a solução do problema, e mudando ali as especificações, a gente achava outros problemas inclusive. Então, se você quiser fazer o download do ENSO, clica ali naquele link, ou lá na nossa descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar o link para fazer o download desse material do ENSO. E aí, daqui a pouco, vem o passo a passo para a gente poder explicar como é que funciona o negócio. Embora, nesta videoaula, não seja possível dar um curso de ENSO inteiro, mas isso também não é problema. Já já vocês vão ver a solução. Além do ENSO, a gente tem ainda o programa estatístico R, aquele que vocês aprenderam lá no primeiro período em estatística básica, que os professores da matemática chamam a atenção, é muito bacana, é muito interessante, funciona parecido com o Octave. Você pode montar um script e depois mandar rodar partes do script e ele vai executar o que a gente está mandando fazer ali. É muito interessante e ele também é muito fácil de usar. Todos os 2 são gratuitos. Todos os 2 são de código livre. Ninguém tem que ficar fazendo pirataria em engenharia química. Se nós temos e precisamos até divulgar material gratuito, material de qualidade, é esse material gratuito de qualidade que tem que usar, nada de pirataria. Então, quem quiser também fazer download do R, é só clicar ali, vocês que estão com material impresso, ou vocês que podem ir lá na descrição do vídeo e clicar no link para ir buscar e baixar o R. Tudo bem? Então, o que eu faço para poder instalar o ENSO? É simples. A gente tem que buscar, então, onde o ENSO está hospedado, como ele é gratuito, ele é fornecido em várias instâncias, e aí a gente vai acessar o portal da ALSO, que é um projeto que está hospedado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele vai fornecer para nós, então, os arquivos necessários para nós podermos baixar e instalar o ENSO. Primeira coisa, então, estão vendo aqui essa tela, já já eu vou puxar para frente ali um pedacinho dele para mostrar para vocês, mas a primeira coisa a fazer é acessar, então, o portal da ALSOC. Quem quiser também, tem ali o link, e vocês podem buscar na descrição o link para fazer esse acesso.
E aí, com certeza, vocês vão encontrar uma página parecida com essa. E agora eu quero que venha para frente aqui. Por quê? Porque para baixar o ENSO, vocês vão ali naquela abinha, ó, Downloads. Vão clicar no portal da Alsoc e acessar a abinha Downloads. A abinha Downloads vai abrir para vocês uma outra aba dentro do projeto, que agora tem duas pastas. Uma pasta onde vocês vão ler ENSO e a outra pasta onde vocês vão ler VRTerm. As duas são importantes e o ENSO trabalha. VRTerm é um plugin. É um conjunto de informações importantes que o ENSO usa frequentemente, principalmente nas simulações mais complexas. Então, para acessar a pasta do ENSO e fazer o download do ENSO, a gente clica ali naquela primeira pastinha azul que a seta está apontando para vocês. Para acessar, depois de instalar o ENSO, o VRTerm baixar o plugin e fazer a instalação do plugin dentro do ENSO, ativar o plugin dentro do ENSO, o VRTerm vai ser instalado, ele é um executável, mas é o ENSO quem o chama, é o ENSO quem o utiliza. Então nós vamos acessar depois a pasta VRTerm e fazer o download do plugin VRTerm, que ele traz o quê? Propriedades físicas de substâncias, uma série de informações que o ENSO pode utilizar para facilitar e agilizar a nossa tarefa. Seguindo ali, então, vamos instalar o ENSO primeiro, vamos baixar o ENSO primeiro. A gente, então, entra na pasta ENSO, e aí tem essa outra lista ali, porque depende do seu sistema, se você usa Linux, se você usa iOS, se você usa, né, Windows 64 bits, Windows 32 bits, então você vai escolher ali, acessar a pasta que tem um arquivo compatível com o seu sistema. Primeiro, então, olha se você está usando o Windows, se é o Windows 64 bits, se é o Windows 32 bits. 32 bits é mais antiguinho. Ou então, se você está usando Linux, tem ali também. E aí a gente vai baixar, entrar nessa pastinha adequada. No meu caso, é o Windows 64 bits, que é o que vai aparecer daqui para frente. Então, a gente vai chegar lá e vai buscar o arquivo de instalação. Nesse caso, como o AutoSOC está tudo atualizadinho, a gente tem ali ó, um único arquivo executável, que é o ENSO, ainda em versão beta, mas já é a 10.10. E o mais importante, ele está atualizado desde fevereiro de 2020. Não houve outra atualização desde então. Está cada vez mais consolidado o nosso ENSO. E aí, sempre tem que estar visitando esta aba, sempre tem que estar voltando a ela, porque atualizações aparecem. Elas não são tão frequentes, mas elas acontecem cada vez menos frequentes, porque o ENSO está ficando cada vez mais consolidado. Depende de alguém informar um bug, depende de alguém informar alguma inconsistência, para que sejam feitas as correções necessárias pelo pessoal que coordena o projeto. Então nós vamos clicar ali naquele arquivo, fazer o download dele, e depois nós vamos baixar, fazer a instalação a partir desse. Então guarde bem a pasta onde você fez o download, que é para depois procurar lá e buscar. E aí a minha observação é o seguinte, faça visitas frequentes, pelo menos a cada 6 meses, volte aqui nessa aba e veja se naquela data ali não tem uma data mais atual do que a versão que você tem instalado, porque elas sempre vão sendo melhoradas, elas sempre vão sendo aperfeiçoadas. Tudo bem? E a partir daí, então, é que a gente vai começar a instalar. Mas o ENSO precisa do VRTerm, então a gente tem que voltar uns passos para trás, nesta aba aqui, ó, que tem as duas pastas do ENSO e do VRTerm, e agora entrar na pasta do VRTerm e fazer o download do VRTerm, que é um plugin, que é um conjunto de informações que o ENSO vai recorrer a ela com frequência. Entrou ali na pasta do VRTerm, vocês vão ver de novo uma lista com várias possibilidades de instalação, Linux, né, e o 32, aqui vale uma informação importante. Então, o VRTerm 32 bits vai funcionar bem no 64 bits também, tá? Então não se preocupe, professor, mas o meu Windows é 64 bits, não tem ali na lista. Usa o 32 que não vai fazer diferença. Não vai dar problema, tá bem? Então, fazer o download do plugin VRTerm adequado para o seu sistema, tá ali a observação que eu já fiz, o 32 bits vai funcionar para o 64 bits também, não tem problema nesse sentido, e depois que baixar, a gente vai instalar. E aí, entrou ali naquela pasta, nós vamos escolher também a versão mais nova, a versão mais recente do VRTerm, que já é bastante antiguinha, de 2009, a mais recente que tem ali, mas ela serve até hoje. Graças a Deus, propriedades físicas não mudam ao longo do tempo, né? Como o VRTerm é um conjunto de propriedades, principalmente propriedades físicas de substâncias, ele tem que ser consolidado. O que vai acontecer é aumentar o banco de dados que consta ali. Então, faça visita frequente também a essa, não tão frequentes quanto as do programa do ENSO, mas verifiquem se tem alguma atualização do VRTerm, porque ele também tem que ser instalado junto, beleza? Aí agora, professor, eu baixei, eu tenho lá na minha pastinha o instalador do ENSO.exe, o instalador do VRTerm.exe, como é que eu faço? Vem comigo! Nós agora vamos apresentar para vocês um tutorial, um pedacinho de vídeo daquilo que nós utilizamos no nosso curso de introdução ao ENSO na semana acadêmica do ano passado em Engenharia Química aqui da Rural. E vocês, se quiserem, podem clicar aqui também e acessar o vídeo direto, como quem é aluno da Rural recebeu o link quando nós divulgamos esse material.
e siga os passos do tutorial. A gente vai deixar vocês aqui agora, vai lá para um PowerPoint para mostrar para vocês como é que instala e depois eu volto para cá, beleza? Bom, pessoal, para a gente instalar o Enso, eu fiz esse vídeo tutorial porque houve algumas mudancinhas lá no portal do Alsoc e o acesso está complicado. Então eu peguei os arquivos de instalação, tanto do Enso quanto do VRTerm. VRTerm é um que tem as propriedades físicas, porque o Enso vai muito além do que a gente vai conseguir ver nessas 8 horas de curso. E deixei numa pasta compartilhada do Google Drive. Então é só a gente clicar nesse link aqui, que vocês estão vendo, e que eu vou disponibilizar, e ela já vai abrir direto a nossa pasta do Google Drive, que por enquanto tem esses 3 arquivos. Eu vou colocar mais aí, quando vocês acessarem vocês vão ver mais arquivos. Eu sugiro fortemente que vocês já baixem o manual completo do Enso, esse PDF, e comecem a ler. Tá certo, tá em inglês, é um pouquinho mais maçante, mas façam isso. Ajuda bastante na hora que a gente chegar na parte prática. Então aqui estão os arquivos de instalação. Está aqui o arquivo do Enso, eu vou clicar nele, vou vir aqui nos 3 pontinhos, fazer o download. Tá? Ele vai gastar um tempo aí fazendo verificação de vírus, porque como é um arquivo muito novo, a Microsoft está achando que ele é um vírus. Tá achando que ele pode complicar o computador, não é nada disso, o Enso vai funcionar, está funcionando de forma segura, eu já instalei, já testei, pelo menos até agora o meu computador não deu chilique nenhum. Espero que o de vocês também não dê. Eu uso Windows, quem usa Linux vai fazer ligeiras modificações. Então ele abre aqui para a gente poder fazer a instalação, eu vou lá buscar a minha pasta onde eu estou fazendo o curso de Enso para vocês, que tem essa montoeira de pastas aqui, mas eu tenho aqui as videoaulas, o mini curso de Enso e a pasta do instalador. E vou mandar ele instalar na pasta, numa pasta separadinha. Para vocês colocarem tudo do curso, faz uma pasta separadinha. Tá? Então ele vai fazer o download, ele pode dar esse chilique que vocês estão vendo aqui, ó, que não reconhece, que pode danificar, não é verdade. Vocês vão clicar aqui, vão clicar em manter, aí ele abre uma outra janela, reclama de novo, vocês vão clicar ali, em pedir mais informações e vão manter mesmo assim. Aí ele abre a parte de download lá, a aba de download do Edge, e pronto, ó, salva para vocês. Ele já podia até mostrar na pasta para a gente, mas como nós temos que instalar o VRTerm, dá um tempo aí, só não precisa mais disso. Então agora vamos fazer a mesma coisa com o VRTerm. O VRTerm, como é velhinho, ele não vai dar esse problema, o Microsoft já reconheceu que ele não é um vírus. Vou instalar na mesma pasta, tá? E ele já baixou. Pronto, em termos de download, era só baixar esses 2 arquivos. Agora nós vamos lá na pasta, eu posso acessar a partir daqui, ó, se eu quiser eu posso chegar e fazer assim, ó, mostrar na pasta. E ele já joga direto lá para a pasta onde vocês fizeram o download, vocês vão achar os 2 arquivos aqui. Clica 2 vezes no instalador do Enso, ele vai dar uma demorada, dá esse chilique aqui de novo, mais informações, executar assim mesmo, não fiquem com receio. Aí ele abre para a gente fazer a instalação, vocês vão concordar com os termos do Enso, clicar em Next, clicar em Install e ele abre o instalador. Isso aí vai demorar um tempinho, provavelmente na edição eu vou ter cortado um pedaço. Quando ele termina a instalação, aparece essa janela com esse monte de coisas clicadas aqui que a gente não quer que abra agora, porque senão ele vai abrir o Enso, a gente ainda não fez a instalação do VRTerm, tem que instalar o VRTerm primeiro. Então desmarquem tudo e cliquem em Finish. Agora vamos instalar o VRTerm. Mesma coisa, 2 cliques no VRTerm, manda ele fazer, vai dando Next, autorizando, concorda com os termos, Next mais uma vez, Next mais uma vez, Default Installation, sim, né? Deixa ele achar lá a pasta do VRTerm e manda instalar. Do VRTerm é muito rapidinho, desmarquem também tudo outra vez, Finish. Em termos de instalação é só isso, mas se vocês observarem aqui, ó, vamos lá no Drive C, para eu poder mostrar para vocês. Aqui em programas eu já tenho o Enso e eu já tenho o VRTerm aqui, ó. Aqui dentro dessa pasta VRTerm eu vou precisar de coisas muito importantes, que é esse arquivo aqui, ó, vrppdll, que é onde a gente consegue instalar o VRTerm dentro do Enso. Tá ok? Então deixa isso aqui mais ou menos aberto assim. A gente pode agora chegar aqui e abrir o Enso.
Tá? É só clicar 2 vezes, ele já está abrindo o Enso 10.10, que é essa versão mais nova. Fiquem atentos a essa versão para não pegar a versão velha. Tá? Ele vai abrir uma janelinha pequenininha que nós vamos maximizar para instalar o VRTerm. Para acionar o VRTerm, para adicionar um plugin no Enso, você vem aqui em Config, Plugins, tá? Vai aparecer essa janelinha. O que a gente precisa do VRTerm é de propriedades físicas, do inglês Physical Properties, tá? Esse PP. Então digitem PP maiúsculo aqui onde está o tipo, e onde está o arquivo, cliquem aqui no Browse para procurar. Tá? Nós vamos procurar lá na pasta onde o VRTerm foi instalado. Então, clica aqui, pasta de programas, vamos procurar a pasta do VRTerm e dentro do VRTerm procurar o arquivo vrppdll, para quem usa Windows. Para quem usa Linux, vocês vão ver o nome do arquivo aparecendo aqui, é só procurar o mesmo, clicar 2 vezes nele, ele já aparece aqui. O meu já está instalado. Então, na hora que eu mandar adicionar o plugin, ele vai reclamar que o plugin já está adicionado. No de vocês não vai acontecer isso. No de vocês ele vai dizer que o plugin está com sucesso, tá bom? Então, ó, add plugin. Aí ele reclama aqui, ó, plugin pp já existe, já está registrado. Eu digo que ok aqui no meu, vocês vão dizer ok aí. E pronto, agora o Enso já está funcional. Só para mostrar para vocês que o Enso está funcional e não vai estragar o nosso computador, eu vou abrir aqui, agora, um arquivinho, um programinha qualquer, nessa pasta aqui, ó, que eu guardei os meus arquivos da disciplina de métodos matemáticos, e eu tenho aqui um CSTR, com uma perturbação na concentração de alimentação. Quem fez métodos matemáticos comigo, aquela disciplina do 5º período que é optativa, vai saber do que eu estou falando. Quem fez introdução comigo também sabe o que é um CSTR. Não vou entrar nos detalhes aqui da estrutura do programa agora, só vou dizer para vocês o seguinte, olha, ele operava em regime permanente e sofreu uma perturbação na concentração, que é essa equação aqui que diz como é que a concentração começa a variar. Essa é a concentração do regime permanente no CSTR com reação de primeira ordem. Esquece isso por enquanto. Tá? Então eu venho aqui no Explorer, pego o meu CSTR com reação de primeira ordem, verifico a consistência dos dados, porque eu só posso rodar no Enso programas com 0 graus de liberdade, e no caso aqui, como ele é transiente, que ele tenha também uma condição inicial e 1 grau de liberdade dinâmico, e aí eu mando rodar. Tá? É muito rápido, ó. Ele começa a rodar aqui, já rodou, agora eu venho aqui na aba de resultados, se eu quiser eu posso chegar esse aqui mais para cá um pouquinho, e aí vocês vão ver a aba de resultados, ó. Posso abrir aqui a lista dos resultados, estão todas as minhas variáveis e os meus parâmetros. Essa é a minha variável dependente, né, o CA. E aí eu posso pedir para ele mostrar o gráfico aqui. Se eu quiser, depois eu posso exportar e tudo mais. Então entendam isso, percebam que a gente está usando já o Enso. Por enquanto é só isso, instalem o Enso, leiam o material que eu estou deixando. Bom, pessoal, conseguiram? Conseguiram instalar o Enso? Conseguiram ativar o plugin do VRTerm dentro do Enso? Ótimo! Agora a gente pode pensar assim, mas como é que esse trem funciona? Professor, é uma aula só? Não, não é uma aula só, né? Eu me esforcei a beça, preparei esse curso introdutório de Enso, deixei disponível para todos os que estiverem navegando aqui no nosso canal para poder ter acesso, então vocês vão ter. Para a gente aprender como é que o Enso funciona, quais são os comandos, não caberia nessa aula. Seria um período inteiro para ensinar isso, com detalhes, com outras opções. Então o que a gente vai fazer? A gente vai remeter vocês para os vídeos do curso de Enso que a gente deu. E aí vocês vão procurar lá como é que eu tenho os comandos, que comandos que eu sigo. A primeira aula vai tratar basicamente dos comandos. Essa é absolutamente imprescindível. Faz uma pausa aqui nesse vídeo, clica ali naquele link, vai lá ou então na descrição e clica no link dos vídeos do curso de Enso e assistam a primeira aula. Porque ela vai falar sobre toda a estrutura do Enso, como é que o Enso é construído, o que é um flowsheet, o que é, né, uma variável, o que é um parâmetro, porque são conceitos ligeiramente diferentes daquilo que a gente usa no dia a dia. Parâmetros são coisas que vão ficar constantes, que vão ficar sempre permanentes, que não mudam, variando com o tempo ali. Variáveis, sabe, o próprio nome está dizendo, elas podem mudar. Eu posso até fazer que uma variável fique constante, mas ela pode mudar ao longo do tempo. E é isso que o Enso vai exigir de nós. Então ele vai mostrar para a gente essa distinção, como é que você estrutura, como é que você monta uma flowsheet, que é o coração do Enso, que são os conjuntos de comandos que fazem uma determinada simulação funcionar. Está tudo nesse vídeo aqui, é só ir lá.
Depois nós temos mais outros 2 vídeos para vocês fazerem estudo de caso. O caso 2, né, a primeira parte da segunda aula, que a gente tem ali informações sobre como fazer algumas contas, sistemas em regime permanente, como é que caracteriza, e aí tudo mais. Sistemas em regime transiente, que isso é muito importante também, porque o ENSO é basicamente funcional para sistemas em regime transiente, mas trabalha com regime permanente muito bem. E aí o terceiro vídeo, que é o que é importante para vocês nesse momento da estimativa de parâmetros, é ali que vocês têm o estudo de caso em que a gente faz a estimativa de parâmetros. Então, façam uma pausa aqui, consultem esses vídeos, assistam a esses vídeos com atenção, é o mínimo que se espera para quem vai usar o ENSO, e depois voltem para cá para a gente poder fazer um estudo de caso. Vamos pegar lá a nossa curva de cinética de secagem de Mastan, aquela que vocês já estão carecas de conhecer, carecas de saber, e a gente sabe agora que a umidade inicial é 7,75 e que a umidade lá no equilíbrio, quer dizer, quando o tempo tende ao infinito, a umidade que a Mastan vai chegar é 0,08 gramas de água por grama de sólido seco, não importa, é adimensional. E aí o que a gente faz? A gente testa 2 parâmetros, 2 modelos. O primeiro modelo vocês já conhecem. O primeiro modelo a gente linearizou, calculou o K e o N lá nas aulas de linearização de modelos, que é o modelo de Overroots. O parâmetro N é adimensional e o parâmetro K, para nossa felicidade, tem dimensão de tempo a -1. Então, nesse caso aqui, como o tempo está em horas, vai ser hora a -1. Um parente anterior, o irmão mais velho do modelo de Overroots, se a gente puder dizer, é o modelo de Page, que ele tem o K separado do N. Então é a mesma equação, só que ali na exponencial, no Overroots eu tenho menos K vezes T estão elevados a N. E no modelo de Page eu tenho menos K vezes só o T elevado a N, o que faz uma diferença enorme, porque desacopla os parâmetros. O K é um parâmetro independente do N, o K lá em cima é um parâmetro que ainda está elevado a N, então eles estão de uma certa forma acoplados. E aí, olha só a diferença também na questão dimensional. O N continua sendo adimensional, só que o K agora tem dimensão de tempo a -N, porque senão não vai funcionar ali, o argumento da exponencial não vai ficar dimensional. Para esses, então, o que eu faço? Eu monto uma flowsheet. Eu vou ter que montar uma flowsheet usando essas equações, as variáveis que aparecem ali, chamar de parâmetro que é parâmetro, e vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai andar mais rápido, porque vocês vão ter acesso também. Acessem lá, alunos da Rural, a nossa pasta compartilhada do Google Drive e baixem os programas do ENSO que eu já deixei prontos para vocês. E vocês que estão assistindo, que são de outras universidades, aqui embaixo também tem o link para vocês fazerem o download desses programas do ENSO, que eu já deixei compactadinhos lá num arquivo RAR para vocês poderem fazer download. Então lá vocês vão encontrar esse arquivo do ENSO, que tem dentro dele a flowsheet para o modelo de Overroots. A vantagem do ENSO é isso. Cada flowsheet ela é independente das demais. Então, um único arquivo eu posso testar vários modelos, eu posso testar vários programas, eu posso fazer várias simulações diferentes. E aí aqui a gente tem essa daqui. Eu montei uma flowsheet chamada secagem maçã Overroots, só para dizer que eu estou testando usando o modelo de Overroots. Então eu defino ali os meus parâmetros, aquilo que vai ficar constante, aquilo que não vai variar durante o tempo, é o K, o N, a umidade inicial e a umidade de equilíbrio. A única coisa que é variável, que vai mudar ao longo do tempo, porque esse é um problema dinâmico, é a umidade. A umidade está ali, é o YS. E aí a gente tem 2 conjuntos. O set, que é a maneira de nós darmos os valores dos parâmetros, vocês devem ter visto isso lá nas videoaulas, e o specify. Specify é uma maneira de nós darmos um valor para variáveis que vão ficar constantes. Ou se eu quiser, eu posso até programar uma equação ali, mas é uma especificação da variável. Então, só para fazer distinção, as duas têm o mesmo efeito, dar valores. Mas set dá valores a parâmetros, que não mudam. E specify dá valores a variáveis, que mudam. Aquilo ali pode ser só um valor em algum momento, um valor de uma partida, um valor no instante inicial, tá? Que a gente depois, inclusive, vai precisar ver quando está lidando com equações diferenciais. Mas, nesse caso, nós não estamos. Eu só tenho os meus parâmetros, uma única variável que vai ser calculada, que vai ser utilizada, inclusive. O flowsheet é o simulador. Esse conjunto de comandos aqui, ele simula o secador. Ele não representa ainda os nossos dados experimentais. A gente vai precisar de uma outra ferramenta dentro do ENSO para fazer isso. Então eu tenho ali, depois eu tenho o módulo Equations, onde eu programo as equações que vão ser utilizadas e as minhas opções. Como é um problema dinâmico, eu tenho que dizer para ele qual é o tamanho, o passo no tempo, qual é o início do tempo, ali eu estou começando 0,2 para poder caber na tabela de vocês, e qual é o final. Eu estou fazendo um programa pronto por 3 horas, beleza?
Não se preocupe, mas não, professor, a nossa tabela lá vai até 5 horas. Não se preocupe. Eu só preciso de uma flowsheet funcional, eu só preciso de um conjunto de comandos que simule o processo que eu quero estimar os parâmetros com o modelo que eu quero estimar os parâmetros para poder depois chegar e mandar a ferramenta de estimação de parâmetros calcular os parâmetros, beleza? Então, estão definidos ali e lembrem-se, nessa flowsheet, os parâmetros que vocês querem determinar têm que ser definidos como parâmetros. Tá bom? E aí, montei assim, tá ali a equação do modelo de overroots, a flowsheet do lado que está dentro do mesmo arquivo, é só vocês olharem aí, ela está dentro do mesmo arquivo, ela é do modelo de page. Então, eu criei uma outra flowsheet chamada secagem maçã page. A única diferença entre uma e outra é a equação do modelo. Podem conferir ali que na equation é a única coisa que mudou. As únicas coisas que mudaram foram as equações. Para depois que eu tenho essas flowsheets funcionando, quando eu conseguir simular, quando eu conseguir colocar aquilo ali funcionar, eu montar então a minha ferramenta Estimation. Esta é a ferramenta de estimativa de parâmetros não lineares. Olha só que coisa interessante, né? Eu tenho ali, eu chamo de Estimate, porque eu uso a ferramenta Estimation. A ferramenta Estimation tem um nome, ela foi chamada ali para overroots de maçã OH, só para representar que é overroots, como S, né? Aquela flowsheet que funciona. Aquela flowsheet que está em cima, ó. Secagem, maçã, overroots. Então, eu associei essa ferramenta de estimação de parâmetros, de estimativa de parâmetros, com a flowsheet que funciona. O que eu vou estimar? O parâmetro K, o parâmetro N, que eu tenho que dar para ele o valor inicial, né, uma estimativa inicial, que ele vai fazer solução de problemas de sistemas não lineares, de equações algébricas. Eu tenho que dizer qual é o limite inferior, qual é o limite superior da minha faixa de busca. Eu preciso dizer para o programa mais ou menos uma faixa, um intervalo de busca dos meus parâmetros. Isso é muito importante. Quando os parâmetros têm unidade, a gente coloca a unidade ali também. Mas como a gente declarou lá em cima, o K e o N, como sendo sem unidades, deixa quieto aqui, porque depois a gente corrigiu isso lá no modelo. E aí o que acontece? Eu vou dizer quais são os experimentos, o meu arquivo de dados está todo ele lá, ele lê um arquivo de dados, que vocês receberam aí também, tem que prestar muita atenção em como é. Eu vou puxar aqui do lado, vocês vão ver como é que é a cara desse arquivo de dados, para poder verem também como é que vai fazer, o que vai fazer. E aí, de que maneira que vai montar, porque tem que ser tudo muito especificadinho. Todas aquelas linhas ali do arquivo de dados, elas têm que estar presentes, senão o Enso enlouquece. Ele lê exatamente daquela forma. Então, você tem lá várias colocações ali e depois a lista dos resultados experimentais. Então, ele lê esse arquivo, que eu chamei ele de T751 aula 10.dat, e depois ele vai, então, para as opções de estimativa de parâmetros. Aquilo ali, não se preocupem. Se vocês seguirem como eu deixei aqui, os primeiros momentos vocês vão conseguir fazer fácil. Depois vão se aprofundando no Enso e vão conseguir. A mesma coisa, a mesma ferramenta Estimation eu montei para o modelo de page. E aí o modelo de page tem aquela estrutura, a única coisa, não mudava absolutamente nada, na verdade, não é? Apenas eu preciso de valores diferentes. Eu preciso associar agora minha maçã PG à secagem maçã page. Então eu tenho que sempre ter essa associação. A ferramenta de estimação de estimativa vai estar associada a uma flowsheet funcional. É 1 para 1. Não posso pegar lá a maçã OH e mandar ela rodar o page. Senão eu vou ter que mudar o nome ali. Eu vou ter que mudar ali em cima onde está o page, tá bem? Então atentos a isso, a gente vai para os resultados. Porque depois que eu monto é só mandar rodar. E aí que resultados que eu obtenho? Eu posso ter lá embaixo. Vocês podem rodar aí agora, já que vocês têm o programa, já que vocês baixaram o programa, podem executar, e vocês viram como é que executa nos vídeos lá do curso de Enso. A gente tem aqueles resultados que são excelentes, que são muito além do que a gente conseguia fazer na mão com o Excel. Porque olha só, ele dá primeiro os parâmetros estimados. Então, o K e o N. Então, ali, 0,5754, mais ou menos, para o modelo de overroots. E o N, 1,0796, quase 0,80. Né? 1,08. E aí, o que vem de extra para nós? O que vem de importante? Ele dá a confiança, o intervalo de confiança dos parâmetros. O parâmetro pode ser 0,57 alguma coisa, mais ou menos 0,00336. Um bom modelo, um modelo que funcione bem, vai ter a significância dos parâmetros, esse intervalo de confiança, melhor dizendo, esse intervalo de confiança dos parâmetros, fechadinho, estreitinho, pelo menos numa ordem de grandeza menor que o valor do parâmetro. Então, se era 0,5, tinha que ser, na pior das hipóteses, vai ser um modelo tangendo ali o ruim, 0,05. Como ele deu 0,003, está ótimo. A mesma coisa com relação ao N. Como é 1,07, tinha que ser 0,1.
Está dando 2 ordens de grandeza menor do que 1. Beleza, tá ótimo. Tanto que, quando ele vai aferir a significância dos parâmetros, quanto mais perto de 1, parâmetro é significância. Quanto mais perto de 1 tiver aquele valor, melhor. Nesse caso, cravou em cima do 1, porque esses modelos são realmente muito bons. Tá? A gente pode até, na atividade síncrona, testar um modelo ruim, para vocês verem que aquilo ali não vai ficar igual a 1. Mas a gente tem informações. Parâmetros de correlação, aquilo ali a gente vai ver depois que eles estão bem desacoplados mesmo. Mas o interessante da gente observar também ali embaixo, quando a gente vê lá, Fitted Variables. Aí só o YS que foi ajustado. E o que a gente tem? O R2, e aí lembrando, como é um modelo não linear nos parâmetros, esse R2 é o quadrado do coeficiente de correlação da reta predito versus observado, tá bom? Dos valores preditos com relação aos valores observados. E deu 0,9994947. E aí, a significância do modelo. Lá em cima a gente tem a significância dos parâmetros. Aqui embaixo a gente tem a significância do modelo. O quanto que o modelo é capaz de explicar as mudanças que aconteceram na unidade. 99,78% das mudanças que ocorreram na unidade são explicadas por esse modelo aqui. Olha que modelo bom, né? A mesma coisa para o modelo de Page. Eu não vou me repetir, só reapresentando aqui. É lógico, os parâmetros são diferentes. O K do Page é diferente do K de Overroots. Como são modelos diferentes e como existe um certo acoplamento aqui, existe uma pequena diferença no N, mas eles são muito próximos. Os 2 modelos são significativos, os 2 parâmetros são significativos e os 2 modelos também são muito significativos. E a gente tem aqui os resultados que permitem, inclusive, discriminar modelo. E o Enso ainda tem uma ferramenta que não é a ferramenta top de linha, mas ele pode produzir para vocês gráficos, para vocês olharem rápido. Então, se eu quiser uma observação rápida, está aqui. Eu posso mandar ele plotar o valor experimental, o valor calculado por um modelo, o valor calculado pelo outro modelo, e como os 2 modelos são muito bons, está passando tudo ali um em cima do outro, e vocês têm lá, a bolinha, né, é o experimental, o Y vermelho é o Page, e o Y azul é o Overroots, tá? Que a gente vê tudo meio embrulhado ali, mas dá para ver que tem um tracejado azul em torno de uma linha contínua vermelha e umas bolinhas pretas ali marcando para nós. Tá bom? Então, com relação ao Enso, é lógico, há muito a ser estudado. Abracem essa ferramenta. Ele resolve muito mais do que apenas estimativa de parâmetros. Mas, para nós, para esta 10ª aula do curso de métodos computacionais aplicado teórico, está de muito bom tamanho. No próximo vídeo, a gente vai ver, então, como é que eu uso a estatística R, porque ele vai ser trabalho para vocês, ele vai ser uma facilidade para vocês também, principalmente pela semelhança, pela fraternidade, vamos dizer assim, que ele tem com o Octave. A forma de trabalhar, o jeito de trabalhar do R é muito parecido, é muito semelhante ao do Octave. Então, a transição que vocês vão fazer não vai ser tão trabalhosa assim. Mas eu termino esse vídeo aqui, um abraço e daqui a meia horinha eu já libero o outro para vocês, tá? Fim do vídeo!